É muito importante no desenvolvimento de um projeto criar um protótipo, uma versão beta, vamos chamar assim, sem focar detalhadamente nas melhores práticas de programação, mas sim em construir um produto. Bom galera, eu sou o Gian e esse é o primeiro vídeo de uma playlist onde nós vamos construir um jogo de sinuca usando JavaScript. Realmente eu vou mostrar como está sendo desenvolvido, como eu desenvolvo um projeto. Esse é resultado de uma série de estudos que eu estou fazendo na área de jogos e eu estou gostando muito disso. Eu quero falar que eu estou muito feliz porque eu fui muito bem recebido ao postar o primeiro vídeo mostrando o protótipo do game e teve comentários realmente fantásticos e isso me dá um gás para continuar fazendo os próximos vídeos. Muito obrigado galera! Teve vários comentários muito legais, entre eles o do nosso amigo Igor, onde ele mostra um jogo de sinuca com várias fases e com uma dinâmica bem diferente, muito massa, vale a pena conferir. O link para esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição. E também fiquei muito surpreso com o comentário do nosso amigo Felipe Deschamps. Eu sempre acompanhei o canal dele, ele faz coisas realmente muito legais. Entre essas coisas ele já fez o Fogo do Doom, ele já fez também um jogo multiplayer. Ele já criou até um robô que posta vídeo no YouTube, muito massa. Fiquei muito feliz com esse comentário. Na série de vídeos que ele está fazendo, ele ensina várias práticas de desenvolvimento e que podem ser aplicadas em games. Algumas dessas práticas com certeza vale a pena nós implementar nesse jogo e futuramente, daqui a alguns vídeos, a gente vai estar implementando algumas dessas práticas. Legal? Vamos deixar de enrolação e vamos direto para o código. Desde o último vídeo eu fiz algumas melhorias no jogo. Entre elas eu acrescentei essa barra aqui, onde a gente pode escolher a força em que a bolinha vai ser tacada. Então vamos lá, na força máxima. E se eu diminuir a força, a bolinha vai com pouca força e isso é muito legal, mas pra frente eu vou mostrar como isso foi implementado, ok? Para poder começar a construir esse game, eu vou usar uma biblioteca open source chamada P5. Ela tem vários métodos que facilitam o desenvolvimento, principalmente de games. Ela é muito usada para trabalhar com Canvas. Canvas basicamente é um objeto. A gente vai criar um objeto genérico na tela e em cima desse objeto nós vamos começar a renderizar todos os outros componentes do jogo, como a bolinha, a mesa, o taco, essa barra de força, tudo nós vamos fazer utilizando Canvas. E essa biblioteca P5 vai nos ajudar muito. Futuramente, se você não estiver contente com a biblioteca e quiser deixar o código mais enxuto, a gente pode remover essa biblioteca e fazer tudo nativamente. O foco nosso é criar o nosso protótipo, fazer o básico do game, fazer ele funcionar. E vamos lá. A estrutura que essa biblioteca P5 precisa para funcionar, ela precisa do quê? De um setup onde a gente vai criar todas as definições globais do game. E aqui eu posso, por exemplo, começar criando o nosso canvas com o comando create canvas e você vai passar a dimensão desse canvas. Vamos tentar colocar 460 por 460 aqui só para a gente testar. Ele criou, não dá pra ver porque o fundo tá branco, então vamos colocar aqui um background de 200, que vai ficar um cinzinha. Ok? A gente pode aumentar, eu acho, vamos colocar 640 para... Ok, temos aqui o nosso canvas e em cima desse canvas a gente vai começar a criar todos os outros elementos. Legal? A gente vai começar criando a mesa. Eu acho mais simples começar pela mesa, foi assim que eu comecei desenvolvendo. E como que a gente vai fazer essa mesa? É bem simples. Para poder criar esse primeiro elemento, nós vamos usar um método chamado quad. Ele vai desenhar um quadrado na tela, literalmente um quadrado. E como isso funciona? Ele pede a posição x e y de cada canto do quadrado. Isso. Aqui eu criei um quadrado para a gente poder deixar ele um pouco mais retangular. É só a gente diminuir essas duas propriedades aqui. Vou colocar, por exemplo, 360 e pronto, nós temos aqui um retângulo e vamos colocar aqui, por exemplo, 320 e aqui vamos colocar 470 para testar, para ver como vai ficar. Esse método é possível criar os nossos quadrados, retângulos na tela e nossa mesa vai ser composta por 3 retângulos. O retângulo principal vai ser esse daqui. A gente não vai querer o contorno nele, então eu vou falar que eu não quero contorno através desse método NoStroke. E eu vou falar que a cor dela, que vai ser esse fio, vai ser um verdinho. Por exemplo, 60, 250 e 100.
que vai gerar uma cor, um verdinho ali. Para esse objeto ficar com a cara de uma mesa, eu vou colocar um outro retângulo por fora, um pouco mais claro. E vocês vão entender onde que eu quero chegar. Para facilitar um pouco, eu vou pegar todos esses valores e vou colocar em algumas variáveis. Ok? E agora a gente vai colocar essas variáveis aqui no nosso elemento. Certo? Assim eu fico com uma mesa um pouco maior, pouca coisa, que é um tamanho mais fácil para jogar, ok? Agora com os valores nessa variável, fica muito mais fácil eu criar esses outros retângulos por trás do nosso objeto principal. Vamos lá. Beleza, ele criou todos os objetos um por cima do outro, então nós não estamos percebendo que tem 4 retângulos porque eles possuem a mesma dimensão. Eu deixei um pouco mais escura a cor da mesa porque estava muito claro, estava me incomodando um pouco. E agora o que nós vamos fazer? Para os elementos que estão atrás, nós vamos deixar ele um pouco maiores, ok? Aqui esse retângulo está com verde um pouco mais claro e aqui está um marronzinho para poder parecer a madeira da mesa. Pronto, agora nós temos um objeto um pouco parecido com uma mesa. O que nós precisamos fazer aqui é que o código ele vai ficar um pouco extenso a hora que nós começar a colocar mais objetos. E nós vamos fazer agora uma prática muito interessante no desenvolvimento, que a gente vai separar isso e vamos colocar isso dentro de uma classe. Só que no JavaScript, o JavaScript ele tem um paradigma mais voltado ao funcional. Eu não acho muito legal trabalhar com classes no JavaScript. Para quem vem de outras linguagens como Java, uma linguagem que te força a usar as classes, o JavaScript dá o suporte, você até consegue trabalhar com classes no JavaScript, mas eu particularmente não acho a melhor forma. Apesar do que o que a gente vai fazer é bem próximo a uma classe. Nós vamos criar uma função e que essa função vai ter alguns comportamentos parecidos com uma classe. Por exemplo, aqui eu vou criar uma função e o nome dessa função vai ser table, que vai ser a nossa mesa, ok? A gente vai pedir para ela 4 parâmetros, o x, o y, o width e o height dela, ok? E dentro dessa função vai estar todos os métodos de responsabilidade somente da mesa. Tudo que for de responsabilidade da nossa mesa vai estar dentro dessa função, ok? Vamos lá, vamos pegar todo o código que foi desenvolvido aqui e vamos colocar ali dentro. Vamos combinar aqui que todas as ações referente a renderizar elementos na tela, vamos chamar essa função de display para ficar claro. Assim, todas as outras classes que nós vamos criar, todas as nossas funções de primeira classe, elas vão receber esse mesmo nome, esse mesmo padrão. Ao salvar nosso arquivo, nossa mesa desapareceu. Por quê? Porque nós precisamos criar ela. Agora ela está dentro de uma função. E a melhor forma de fazer isso, é a gente declarar aqui por enquanto uma variável global chamada table, que vai ser a nossa tabela. E aqui ao iniciar o jogo, nós vamos falar que essa table vai receber uma nova instância da nossa classe table. E aqui nós vamos passar os parâmetros necessários para poder criar esse elemento. O que nós vamos querer? Que o top e o left dele seja 80, que o tamanho seja 400, o width seja 320 e o tamanho 470, é isso mesmo que nós tínhamos colocado? Vamos ver depois, né? Ainda não apareceu porque aqui nós só criou. Ele ainda não está passando naquele método responsável por criar a parte visual. Para fazer isso, nós precisamos colocar essa chamada aqui no método draw, ok? Vamos lá. E pronto. Temos aqui nossa mesa criada e o mais legal de tudo é que agora, como nós colocou esse valor dinâmico, nós pode alterar a posição da nossa mesa. Nós quer que nossa mesa agora fique um pouco mais para o centro e nós conseguimos mover. Agora fica muito mais fácil nós movimentar a nossa mesa. E aqui é muito importante que vocês entendam que isso daqui não é simplesmente para organizar o nosso código. Também vai dar uma organizada, vai ajudar a melhorar. Preciso que vocês entendam as possibilidades que pode ser feita com isso. E vocês vão entender muito bem essas possibilidades agora que nós vamos criar a nossa primeira bolinha do nosso jogo, que vai ser aquela bola branca. E como eu sei que o código também pode ficar muito grande aqui no nosso draw, eu vou facilitar as coisas e eu já vou começar criando ele dentro de uma função chamada ball. E aqui vai ser muito massa porque a gente vai pedir 2 parâmetros inicialmente, o x e o y.
E vamos criar o nosso método display. Dentro do método display nós vamos renderizar a nossa bola. E como que aí vai fazer isso? Muito simples, aqui na nossa biblioteca P5 tem um outro método que ajuda muito nisso e chama Circle. E esse método ele pede 3 parâmetros basicamente. A nossa posição X, que a gente vai receber através do nosso... E ele pede um diâmetro. Eu posso colocar um diâmetro fixo aqui, vou colocar 25, por exemplo. E não criou nada, é claro, porque nós vamos precisar fazer a mesma coisa aqui com a nossa bola. E vamos chamar ela de White Ball. É a nossa bola branca do jogo, a tão famosa bola branca, e nós vamos criar ela da mesma forma que foi feita com a tabela. E aqui vai ser da mesma forma, ela não foi renderizada aqui no game, porque nós precisamos chamar o nosso método display aqui. E pronto, apareceu a nossa bolinha, mas apareceu aqui e verde. Não é uma white ball. Temos alguma coisa de errado, nosso código não funciona. E agora, o que vamos fazer? Vou voltar a mesa aqui para a posição 80 e nossa bolinha desapareceu porque ela é verde, da cor da mesa. E para corrigir isso é muito simples. Nós vamos falar que a cor dessa bolinha, ela vai ser branca. Pronto, temos uma bolinha branca aqui na nossa mesa, muito legal. Gente, o mais massa disso é que quando nós coloca toda a implementação dentro de um objeto, isso é um potencial objeto, você pode instanciar quantas bolas você quiser, somente chamando essa função ball. Como que poderia ser? Aqui eu poderia ter uma bola que seria a black ball. Nossa bola negra. E aqui vamos supor que por algum motivo nós precisamos dessa bola no jogo. Aqui eu faria da seguinte forma. Eu criaria uma nova instância da bola e eu passo a posição que eu quero. E aqui eu ia chamar minha bola, ok? Ela só não veio uma bola escura porque nós não pedimos o parâmetro da cor. Vamos colocar isso daqui agora. Vou fazer uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de criar uma função chamada RGB. E aqui eu peço 3 parâmetros, o R, o G e o B, ok? E eu vou fazer nada mais, nada menos do que retornar exatamente o que foi digitado aqui, porém em um objeto. E aqui nós vamos pedir a nossa cor. Na nossa bolinha nós vamos pedir uma cor para ela. Nós queremos que nossa bolinha tenha uma cor. E essa cor vai ser aplicada aqui. Eu posso pegar posso pegar esse parâmetro color e colocar ele dentro de uma variável dentro da nossa função. Essa variável vai chamar color. Futuramente isso vai ser uma variável privada, tá? Por enquanto ainda pode ser acessado externamente, mas o objetivo é que algumas dessas variáveis vão ser definidas como variáveis privadas. Mas por enquanto o nosso foco não é otimizar o código, é sim fazer ele funcionar. Vamos lá. E aqui, basicamente, nós vamos pegar o dis.color, nós vamos pegar o R e vamos fazer isso para as outras parâmetros. Uma outra coisa que eu vou fazer é colocar em uma variável o nosso diâmetro, que inicialmente vai ser 25. Ok? Os nossos objetos parou de renderizar porque ele está pedindo aqui uma propriedade que não foi alimentada, que é esse color. Se nós vir aqui no nosso objeto e aqui nós vamos ver que ele tá, ó, a cor está indefinida. Sim, está indefinida porque aqui quando nós criou, nós não passamos ela. E agora nós podemos passar ela de uma maneira muito legal. Eu falo que o nosso RGB vai ser 255, 255 e 255, que é o branco. E eu falo que o RGB dessa bola aqui vai ser o preto, ok? E pronto, temos aqui as duas bolas. Vocês conseguiram entender como que separar todo o código dentro desse elemento pode facilitar o jogo futuramente? Agora nós podemos instanciar quantas bolas nós precisar no jogo.
O jogo normalmente tem 15 bolas, com exceção da bola branca, nós pode colocar 20, 30 por algum motivo. Eu gosto de usar o código dessa forma aqui, porque fica bem claro. O próximo programador, o próximo cara que vai ler esse código, ele vai saber que aqui está sendo passada uma cor. Ele não vai ver 3 parâmetros aleatórios. Ele não vai ver um objeto com 3 parâmetros. Ele vai ver aqui, ó. Ah, eu sei que isso daqui é um RGB. Que está bem evidente que é um RGB. Ok? Aqui eu vou parar de renderizar a nossa bola negra e eu vou começar a programar a colisão. E aqui que entra uma das coisas mais fantásticas dos jogos, a colisão. Isso é uma das coisas que eu mais adoro implementar e vocês vão gostar muito. Para poder entender o básico de colisão, nós vamos programar a colisão dessa bolinha com a mesa. Ela não pode sair da mesa. Porque aqui, se eu fizer o seguinte, eu posso colocar um método na nossa bolinha. Eu posso colocar dentro da nossa bolinha um método chamado move. E aqui nesse move eu vou falar que o X vai ser incrementado e o Y também. E olha só o que vai acontecer. Nada, porque eu não chamei o método aqui. Vamos lá. A nossa bolinha começou a se movimentar, muito bacana, já estava ficando muito massa. Mas olha só. A nossa bolinha passou da mesa e nós perdemos ela. Isso não pode acontecer. O que nós queremos é que quando ela chegar aqui, ela mude de direção. Ela começa a voltar porque ela bateu na mesa, ok? E olha, ela fugiu. Perdemos nossa bolinha. Meu Deus do céu, perdemos nossa bolinha. E como nós vamos fazer isso daqui? Nós vamos criar um outro método aqui chamado Collision Table. E aqui a gente vai passar a nossa mesa atual, ok? Não é assim que se declara uma arrow function. Beleza, beleza. E aqui nós vamos programar a colisão dela com a mesa. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos começar aqui com um if básico e a gente vai fazer o seguinte. Lembra que a nossa mesa ela tem a posição x e y? E aqui nós, por enquanto, nós temos acesso a essas propriedades e é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos passar uma mesa como parâmetro. Ele vai receber essa mesa e nós vamos fazer a seguinte verificação. Se o nosso x, nossa posição x, ela for menor que a posição x da nossa mesa, então aqui ela colidiu. Vamos colocar um console.log falando que houve sim uma colisão. Colidiu. Pronto, colidiu. Aqui, se ela for menor, mas aqui nesse caso aqui ela está sendo maior do que a posição x e y da nossa mesa. E não só maior que a posição x e y da nossa mesa, ela está sendo maior que o tamanho da mesa. Porque o x e y da mesa está aqui, ó. A gente pega a posição do primeiro ponto aqui. Então, esse daqui é a posição x e y da nossa mesa. Aqui ela está sempre sendo maior. Então, nós precisamos fazer o quê? Verificar se é maior que a posição x e y da mesa, mais o tamanho. Como que nós fazemos isso? Aqui é caso seja menor. E se for menor, ela tem que mudar de direção, sim. Mas pode acontecer de não ser menor e a nossa posição x ser maior do que a nossa mesa ponto x mais a nossa mesa ponto width. E se acontecer isso, é uma outra colisão. Aqui nós vamos colocar o mesmo log falando que colidiu, ok? Aqui nós vamos ficar ligados no nosso console e ver se vai falar alguma coisa. Nossa bolinha começou, por enquanto nada, nada, nada e nada. Por quê? Porque nós não chamamos esse método. Como que nós fazemos isso? Aqui nós vamos falar que a nossa bolinha branca ela vai colidir com a nossa tabela. A gente temos que verificar se ela vai colidir com a nossa tabela. Vamos chamar aquele método passando o que? A nossa tabela. E vamos ver se vai acontecer de gerar o log. Gerou o log, colidiu. Ao invés de nós
dar um console log aqui, nós temos que fazer o seguinte, mudar a direção da bolinha. E para mudar a direção, a gente vai precisar mexer nessa movimentação. Aqui ela está sempre incrementando um valor. E agora a gente vai parar de fazer isso. Nós vamos criar uma outra variável aqui chamada strong, que vai ser a nossa força. E essa força ela vai ser um objeto com a nossa força da posição X e a nossa força da posição Y, que podem ser diferentes. Mais para frente vocês vão entender bem isso. Ao invés de nós sempre incrementar um valor, nós vamos incrementar, a gente vai ficar sempre somando com o valor da nossa força. E aqui ela está parada porque a nossa força é 0. A partir do momento que nós colocar a nossa força como 1, é para a nossa bolinha começar a se movimentar exatamente como estava antes. E isso que está acontecendo. Ok? Agora é bem fácil, depois que nós fez isso, é bem fácil a gente mudar a direção da bola. Porque a gente vai fazer o seguinte. Quando acontecer esse caso, nós quer que a nossa força X, porque a gente está verificando primeiramente o X, se nós quer que ela receba o valor dela multiplicado por menos 1. Isso daqui faz a mesma coisa de multiplicar por menos 1. Ele sempre vai somar menos, vai multiplicar por menos 1 e vai ficar invertendo. Aqui acontece o seguinte, se o valor da nossa variável for 1, ele vai somar menos com mais, vai dar menos, e a nossa bolinha vai mudar de direção. Ela está com um valor 1 positivo, vai ficar menos 1. E se acontecer de passar, ela estiver voltando, o valor dela vai estar negativo, menos com menos mais, ela vai voltar para outra direção. Aqui é a mesma coisa de nós multiplicar por menos 1. Vamos aplicar essa mesma função aqui, essa mesma ação aqui para o outro if e ver se funciona, né? Porque tem que funcionar. E quase lá, batemos na trave aí. O que aconteceu aqui? Não sei se vocês perceberam, mas a bolinha ela passou um pouquinho da mesa. Isso acontece porque a posição X da nossa bolinha, ela está sendo levada em conta o centro dela. E o que nós precisamos fazer? Levar em consideração o tamanho do raio dela. Nós temos o valor do diâmetro. O diâmetro é o tamanho da nossa bolinha por completo. Ou seja, o tamanho da nossa bolinha é exatamente 25. O diâmetro dele seria metade disso. E como que nós faz aqui? Muito simples, nós vamos pegar o nosso diâmetro e vamos dividir ele por 2, certo? E vamos somar, vamos colocar alguns parênteses aqui para poder ficar mais fácil de entender. Pelo menos eu acho mais fácil de entender quando tem alguns parênteses. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa aqui para esse outro if. Só que aqui, ao invés de nós somar com o nosso diâmetro, nós temos que tirar esse valor, porque a gente quer verificar se passou para o outro lado. Então é menos o diâmetro. Ó, aqui já funcionou. E o Y nós não programou ainda, a posição vertical nós não programou ainda. E a posição vertical vai ser exatamente a mesma lógica e nós vamos fazer isso agora. Nós podemos copiar o código aqui. E aqui, ao invés de nós verificar o width, nós vamos verificar o weight. Porque agora é na vertical, não na horizontal. Agora é para poder funcionar, né? Eu acredito que é para funcionar. Vamos ver. Bateu aqui no canto, bateu ali e pronto, nós temos uma bolinha presa dentro da mesa. Agora o nosso game já passa a impressão de que é uma mesa, simplesmente não tem as bolinhas, as caçapas, conhecidas como caçapas, que nós vamos colocar daqui a pouco, mas a bolinha já está aqui dentro. E o mais massa disso é que se a gente quiser colocar isso para qualquer outro elemento, nós vamos conseguir de boa. Lembra a nossa bolinha negra aqui? E nós vamos fazer isso para ela, só para a gente testar para ver se está funcionando. Os mesmos métodos que estão implementados aqui para nossa white ball, vai ser implementado para nossa black ball. E tchau. Olha só que massa.
A gente não vai precisar fazer tudo de novo para a próxima bolinha, já está pronto. É só a gente poder instanciar outra bolinha. Se a gente precisar de mais, a gente vai criando novas bolinhas aqui, ok? A força também é uma coisa muito massa, que eu posso aumentar aqui e deixar essas bolinhas muito rápidas e olha só o resultado. Muito da hora, gente, muito legal. Aqui eu vou colocar a força 0, certo? Eu vou, por enquanto, remover a nossa bolinha negra aqui, que nós não vamos precisar mais dela. Nossa bolinha preta, eu removi ela do jogo. Remover a variável aqui, ok? E ela tá parada porque a força dela é 0. O que tá faltando aqui para nossa mesa? As caçapas. Eu vi aqui, tá faltando nossas caçapas, eu acabei esquecendo nossas caçapas e vamos colocar ela agora. Aqui nós vamos ter dois métodos para criar nossas caçapas. Um vai ser o método Display Rollers, que vai ser responsável por chamar o método Display Roller, que vai criar caçapa por caçapa. Como que vai funcionar isso? A nossa caçapa, ela é uma bolinha também. Então nós vamos criar ela da mesma forma que nós criamos uma bolinha. Vou chamar um círculo, vou colocar ele na posição, exatamente na posição X e Y da nossa mesa. E o diâmetro de 25. Agora o que nós precisamos fazer? Chamar esse método aqui no nosso método display. Eu vou chamar ele aqui embaixo. Porque o que acontece? Se eu chamar esse método ali em cima, os nossos retângulos vão ser criados por cima da bolinha. E nós não queremos isso, nós queremos que a nossa bolinha seja criada por cima da mesa, ok? Beleza? Você viu que funcionou aqui? Não está tão parecido com o buraco ainda, mas nós vamos melhorar um pouco isso, ok? O que nós vamos fazer aqui? Nesse método Display Roller, eu vou colocar ele para receber 3 parâmetros. E esses parâmetros serão X, Y e o nosso diâmetro. Ok? Aqui eu vou chamar o nosso método fazendo a seguinte forma. Display Roller. E aqui eu vou chamar passando a posição, fazendo exatamente o que nós faz aqui, ó. E por que isso? Parece que tá dando quase na mesma. Calma lá que vocês já vão entender. Eu vou fazer isso para todos os outros itens. O que eu fiz? Eu adicionei a cor verde aqui, por garantia. Então aqui ele vai já estar com a cor da mesa, essa bolinha. Eu sei que ele já estava pegando, mas é muito importante em cada método que você cria seu elemento, você definir a cor dele ali. Aqui eu esqueci de substituir, vou substituir aqui agora. E ele quase deu certo, ficou meio maluco aqui, hein? Vamos acertar as posições aqui. Posição X está certo. E aqui ele não está funcionando porque tem que ser o weight mais o Y. Lembra que nós tínhamos definido na criação da mesa que o tamanho dela seria o weight mais o Y? Aqui embaixo, na implementação da mesa, opa, desculpa, aqui em cima, aqui. Aqui, quando nós constrói a mesa, nós fala que as posições dela serão o width mais o X e o nosso weight mais o Y. E para poder colocar os buracos na posição certa, nós temos que fazer isso também. Por que nós criamos um método específico para criar cada buraco? E depois nós chamamos ele aqui. Porque agora eu posso personalizar esses buracos de forma genérica. Eu não preciso ficar fazendo uma alteração em cada item desse. Eu posso fazer uma alteração genérica. E é isso que eu vou fazer. Aqui está sobrando um cantinho aqui, um cantinho branco. E eu queria também colocar um contorninho um pouco mais escuro nesse buraco. Vamos fazer isso daí. Olha só como que é simples. Criei um outro buraco com a dimensão 25 e removi 2 pixels da posição X. E nesse lado aqui ficou bem massa. Só que desse lado aqui não tá, né? O certo é nós jogar pro outro canto, né? Pro canto oposto. E como nós pode fazer isso? Já sei, nós pode criar uma variável aqui. Essa variável nós vamos chamar de shadow. Não tem aqui, é shadow. E ela vai ser a nossa sombra. E nós vamos colocar aqui um if. Se o nosso posição X ela for menor ou igual à posição X da mesa mais
o diâmetro da bolinha. Vamos ver se vai funcionar. Então o resultado, se ela for menor, é porque ela está nesse lado aqui, no lado esquerdo. Então aqui o resultado tem que ser menos 2. Se não, o resultado tem que ser 2, que é porque está do outro lado. E olha que legal, não funcionou. Por quê? Porque o diâmetro não existe. Esqueci de colocar o dis. Nós não temos o diâmetro. Porque o diâmetro está vindo no terceiro parâmetro. E eu esqueci de colocar o diâmetro também, substituir aqui, ó. Ok, não funcionou também, porque agora falta eu subtrair o valor. Subtrair não, somar, né? Com o resultado da nossa expressão aqui. E voilá, tá aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui é no diâmetro eu vou deixar um pouquinho maior que o nosso buraco, para poder aparecer um pouco mais. E aí parece que tem uma sombrinha. Eu acho que passa a impressão de que é um buraco aqui, sei lá. Se vocês conseguirem personalizar isso melhor, não esquece de comentar aqui, deixa aqui, eu falo, eu consegui fazer uma mesa mais bacana, eu consegui fazer um buraco muito mais legal. Para finalizar aqui, nós vamos pegar a nossa força e vamos colocar aqui uma força aleatória aqui. E vamos deixar a nossa bolinha funcionando, ok? No próximo vídeo nós vamos colocar as outras bolinhas. Cara, o cálculo de colisão entre as bolinhas é a coisa mais legal que tem no desenvolvimento desse jogo. É uma das coisas que eu achei mais massa, mais animal no desenvolvimento. Então fica ligado aí no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Não esquece de comentar aqui se você gostou de alguma coisa, se você tem alguma coisa a acrescentar, não esquece de deixar no comentário. Compartilhe esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima, pessoal!